Ya arrancamos con Don Ionilton, que es un obispo de acá de la región del Amazonas, que participó también del sínodo. Va a ser así un poco toda la tarde. Seminario es así, nos vamos manejando ahí como podemos. Pero bueno, no sé hasta qué parte se escuchó, pero es más o menos siempre lo básico en general de todo Zoom. Cualquier cosa vayan escribiendo en el chat y no hay problema y vamos respondiendo por ahí. Para tratar de interrumpirlo lo menos. Comenzamos con el primero, si les parece saludamos también a Silvina Astigueta, que nos va a acompañar también después durante el día que ya está, así que gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con Don José Ionilton, que también está, que ha preparado también un momento para nosotros. Insisto en esto, nosotros no vamos a trabajar, no vamos a ir leyendo el documento, sino que vamos a ir trabajando aspectos que se desprenden del documento, y para eso nos pareció importante sí poder conocer un poco la realidad amazónica, porque es una realidad distante, no solo para quien vive en otro país, sino muchas veces para los que vivimos acá en San Pablo. Ricky, ¿vos tenés el power ahí con la presentación? Sí, sí, ahí lo comparto. Para que todos tengan una idea, nosotros vamos a ir presentando un poco rápidamente a cada uno. Siempre ustedes lo van a ver en el PowerPoint en un idioma para que puedan, para que ustedes puedan leer, y yo lo presento en el otro. Ricky, vos tenés el de la presentación de Don Ionilton. Ok. Podemos começar? Sí, don José, só un momentinho que vamos a explicar, ahí vamos a hablar para el pessoal de Argentina, para conocer un poquito más su señor. Así ya iniciamos. Si Ricky no lo tenés ahí, yo igual lo puedo leer desde acá. Muy bien. Don Ionilton nació el 9 de marzo de 1962 en Arací, en el estado de Bahía. En 1986 emitió su primera profesión religiosa en la Sociedad de las Divinas Vocaciones, conocida como Vocacionistas, y fue ordenado sacerdote en 1992. Trabajó en la animación vocacional y en la coordinación, formación y economía de las comunidades religiosas vocacionistas. También trabajó como párroco y como secretario y redactor de la revista vocacional El Espíritu. Fue superior provincial por 2 mandatos y presidente del Instituto de Pastoral Vocacional, el IPB de Brasil, que funciona acá en nuestro seminario en San Pablo, y fue nombrado obispo por el Papa Francisco en 2017 de la prelacía de Itacoatiara, en el Amazonas. Entonces estamos hablando con él directamente desde el Amazonas, y participó del sínodo para Amazonia, que se realizó en octubre del 2019. Entonces, para que ustedes tengan una idea de por qué le pedimos a Don Ionilton que colabore un poco en la reflexión con nosotros. Él va a hablar en portugués, cualquier cosita estamos atentos por si precisan traducción. Don Ionilton, a palabra con o senhor, desde ya muito obrigado por estar aquí conosco nesta manhã, sabemos que tem monte de compromiso, mas que apertou aí a agenda para poder nos acompanhar. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas que acompanham essa nossa conversa aí, essa live, né, de vocês, dos rogacionistas. E eu agradeço o convite e me alegro muito de poder tentar contribuir daqui da Amazônia, daqui do estado do Amazonas, daqui da prelazia de Itacoatiara, para essa reflexão que vocês estão fazendo. E até agradeço vocês estarem abrindo esse espaço, né, para esse projeto do Papa Francisco, né, de chamar a atenção do mundo para a Igreja e para a Amazônia enquanto tal aqui, né? E vocês estão assim querendo pela proposta de se aproximar, né, dessa realidade. Estamos aqui. Então a gente poderia ir conversando. É claro que a gente vai se empolgando quando vai preparando, né? E fiz talvez um pouco demais aí. A gente vai dando uns saltinhos aí de vez em quando, mas vamos tentar falar um pouquinho daquilo que eu pensei de partilhar com vocês. Podíamos, então, projetar aí os slides, né? E a gente vai conversando. Eu tenho 40 minutos, né? Então, vamos, na hora que estiver terminando, você me dá um toque aí, quem estiver na mesa aí coordenando.
Então, essa foi a proposta, né, que eu recebi, né, assim, de ajudar nessa questão de vocês se aproximarem da realidade amazônica, né? Então, podemos passar. Assim, o território da Amazônia, né, é composto de 9 países. A gente chama de Amazônia, mas também tem uma outra expressão que se usa muito, e durante o sínodo se usou muito, que é Pan-Amazônia, né? Então, são 9 países, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. São cerca de 7 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, né? E está, né, a gente chamaria, no coração da América do Sul. É uma população estimada em 33 milhões, né, e 600 mil habitantes. Destes, se calcula que aproximadamente 3 milhões são indígenas, né? E esses 3 milhões de indígenas pertencem a 390 povos indígenas, né? E já identificados e que têm contato com, eu diria, a sociedade dos brancos, né? Vamos chamar assim. E tem ainda 110 povos que eles vivem num chamado isolamento voluntário. Eles não querem ter contato com a nossa sociedade. Então, portanto, aí 500 povos. Aí tem um mapa para a gente compreender um pouquinho isso. Aqui o Brasil, esse verde, né? O que está cercado de amarelo, né, no mapa do Brasil é a Amazônia brasileira, né, o que nós chamamos de Amazônia legal, e do outro lado, um verde mais escuro, são os demais países. Aqui é o mapa do Brasil e nós vemos ali na parte de cima, né, numa cor mais escura, são os estados do Brasil que tem o bioma Amazônia. Né? Nós temos aí o norte, propriamente dito, que seria Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, e mais 3 estados que pertencem a outras regiões, mas que têm também bioma Amazônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. O Brasil, portanto, detém 69% da área amazônica, né? Então, nós temos no território brasileiro 69% do bioma Amazônia e 31% nos outros países. Aí é uma foto, né, daqui da Amazônia, né, é a floresta e os rios, né, que são muito, graças a Deus, podemos dizer, ainda presentes. Uma foto de uma árvore aqui centenária, né, para mostrar a grandiosidade dessa nossa floresta. Uma outra foto aí de habitações à margem dos rios, que é muito comum, aqui a gente chama de comunidades ribeirinhas, ao lado da floresta, ao lado dos rios. Povos indígenas no encontro com o Papa Francisco em Porto Maldonado, né, onde ele abriu praticamente o sínodo para a Amazônia. O rio Amazonas é como uma artéria, né, do continente e do mundo. Aqui é uma foto, né, do rio Amazonas com suas curvas, né, e do lado tem o mapa do Brasil e o mapa da América do Sul. Na verdade, o Amazonas nasce no Peru, né, e aí atravessa todo o Brasil, vai desaguar no oceano, lá do outro lado, lá no estado, entre os estados do Pará e do Amapá. Também 2 outras fotos dessa presença aqui da floresta e das águas. Aqui em cima, uma foto do encontro de 2 rios, né, que acaba formando o rio Amazonas. Né? O Rio Negro e o Rio Solimões se encontram em Manaus, a capital aqui do estado do Amazonas. Essas águas diferenciadas e acabam formando o rio Amazonas, que percorre aqui toda a extensão. O rio Amazonas joga 15% de água doce, né, no oceano, né? Portanto, é uma grande contribuição do rio para o mar. E é isso considerado como indispensável para a distribuição, né, das precipitações, né, de chuvas em todas as regiões, tanto da América do Sul, como também a gente contribui, né, com os movimentos, né,
em todo o planeta. A bacia amazônica, né, todo esse conjunto, né, que a gente chama de bioma Amazônia, é composta, portanto, de uma diversidade, né, muito grande, é considerada uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta Terra. Se calcula que entre 30% a 50% da flora e 20%, né, não, da flora e da fauna, 30% a 50% da flora e da fauna, e 20% da água doce não congelada, né, estão aqui na Amazônia, né? E ainda considera-se aqui nós temos 1/3 das chamadas florestas primárias, né, que ainda não foram derrubadas, né, que se mantêm em pé. A outra assim, questão colocada no objetivo deste encontro seria a importância da realização do Sínodo para a Amazônia e conhecer um pouco de como se preparou e como foi a recepção do mesmo. Então, vamos dar aí alguns passos nesse sentido. Podemos passar? A importância do Sínodo, né? Eu diria que a importância do Sínodo foi chamar a atenção da Igreja e da sociedade civil no mundo inteiro para a realidade da Amazônia. Uma iniciativa, assim, que a gente agradece muito a Deus do Papa Francisco e com certeza foi um momento muito importante para desvelar, né, tirar o véu, né, para o mundo dessa realidade da Amazônia e especialmente da realidade da evangelização da nossa igreja e da realidade mesmo dos povos originários aqui na Amazônia. Podemos passar? Aqui está a proposta do Papa Francisco para o Sínodo, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, né? Foi assim que ele propôs, e foi assim que tudo foi feito, preparado, realizado, e agora vivendo o pós-sínodo. Podemos passar. Portanto, o anúncio do sínodo aconteceu em 15 de outubro de 2017, né? O Papa Francisco, dos Ângelos, né? Ali aos domingos, ele fez essa comunicação. Aconteceu no Vaticano de 6 a 27 de outubro de 2019, portanto, 2 anos depois da convocação. De junho a dezembro de 2018, foi feito um estudo de um chamado documento de preparação, esse que nós temos a capa aí, e teve uma participação de aproximadamente 80 mil pessoas em toda a Pan-Amazônia, né, para estudar esse documento, responder algumas perguntas, e depois disso, o resultado dessa consulta, dessa escuta do povo, foi feito relatórios em cada diocese, prelazia, em cada região, em cada país, e enviado lá para a Secretaria do Sínodo, que, por sua vez, a partir disso, elaborou o que se chama de instrumento labores, o instrumento de trabalho, que é devolvido e ali é estudado novamente nas dioceses e prelazias. E o Sínodo, então, aconteceu, como já foi dito, de 26 a 27 de outubro de 2019. Aí uma foto do plenário do Sínodo, sempre com a presença do Papa Francisco. Eu posso aqui dar um testemunho de como ele foi participante integral, né, do Sínodo. Aqui está o que se chamou de documento final do Sínodo, né? Que na última sessão do Sínodo é votado número por número para ter a maioria absoluta e assim compor o documento. Se chama de Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Pode passar. E, em fevereiro deste ano, o Papa Francisco lança o que se chama de Exortação Apostólica Pós-Sinodal, e que ele deu o nome de Querida Amazônia, né? E é esse documento, né, essa exortação que agora devemos estudar junto com o documento final e colocar em prática. O Sínodo serviu para fazer uma alerta sobre a destruição da Amazônia, né? Todos os participantes, né, do Sínodo expressaram uma grande consciência da dramática situação de destruição que afeta a Amazônia. Isso significa que o desaparecimento do território dos seus habitantes, especialmente dos povos originários, é um problema que atinge não só a nós que estamos aqui. A floresta amazônica
é considerado um coração biológico para a Terra, para o planeta Terra, e essa floresta amazônica está cada vez mais ameaçada. Para vocês terem uma ideia, agora aqui no Brasil tem um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e eles publicam sempre dados sobre essa questão da desflorestação. E foi publicado agora em setembro dados dos últimos 12 meses aqui no Brasil, de agosto de 19 a julho de 2020, foram derrubadas 11.088 quilômetros de floresta. Esse tem sido um grande desafio para nós aqui, especialmente falando da Amazônia brasileira. Está cientificamente comprovado também que o desaparecimento do bioma Amazônia não vai fazer mal apenas a nós que vivemos na Amazônia ou no estado do Amazonas ou no Brasil. Vai ser um impacto para todo o planeta Terra. Pode passar. A vida na Amazônia, essa ameaça, né, que o Sínodo ajudou a gente a abrir os olhos, é consequência da apropriação e privatização dos bens da natureza, como a água, né? E de vez em quando, aqui no Brasil, o governo tenta privatizar a água, né? Tornar um patrimônio de uma empresa. Também das chamadas concessões madeireiras, as legais e as ilegais, e isso também traz grande prejuízo, essa derrubada das florestas. Pode passar. A vida na Amazônia também é ameaçada pelos chamados megaprojetos não sustentáveis, as hidroelétricas, as concessões florestais, a extração maciça de madeira, o que aqui a gente chama de monocultura, né? Derruba a floresta para plantar soja ou capim para o gado, as estradas, as hidrovias, as ferrovias, a mineração e os projetos também de exploração de petróleo. Tudo isso vem causando ameaça à vida na Amazônia. A contaminação causada pela indústria extrativa e os lixões das cidades também tem provocado prejuízo para a qualidade de vida da gente e de todo o planeta Terra, com as chamadas mudanças climáticas. Isso é uma citação do documento final. Essa destruição extrativista, né? O Papa Francisco disse lá em Puerto Maldonado que nunca os povos originários amazônicos estiveram tão ameaçados nos seus territórios como estão agora. E aí embaixo tem uma foto de vocês perceberem um pouquinho como é que é essa questão. Aqui uma outra foto, né? Pode passar, já pode passar a outra foto, né? As máquinas que avançam e derrubam a floresta. Aqui são povos indígenas que pedem, né, atenção, aqui a derrubada da floresta sendo mostrada aqui. Aqui outro exemplo, né, como essa madeira é tirada de forma, muitas vezes, ilegal. Aqui dá para perceber, né, a floresta de um lado e a não floresta já do outro, né, como isso vai avançando, né, para... Aqui uma outra foto que dá para a gente perceber o drama que é. Olha, as duas árvores que ficaram nesse conjunto, e dá para imaginar o que tamanho de área é essa aqui. Povos indígenas que se veem acuados, porque eles vão ter que sair dos seus lugares, das suas terras, de onde sempre viveram, porque o avanço, né, da derrubada das florestas vai chegando e eles vão ter que fugir para outros lugares. E aqui são situações assim, uma foto que expressa essa realidade, as queimadas, que vocês devem ter ouvido falar que aconteceram nos últimos anos aqui no Brasil, esse ano novamente, com muita intensidade, né? E aí pode-se perceber a floresta de um lado e as queimadas do outro. Aqui é uma foto para lembrar essa questão das hidroelétricas, que vão avançando e ocupando e enterrando a floresta e toda a biodiversidade que existe nela. E o Papa Francisco disse que a gente, enquanto igreja, reafirma uma opção sincera em prol da defesa da vida, da terra e das culturas. E o grande clamor amazônico tem sido a luta contra todos aqueles que querem destruir a vida, contra aqueles que não respeitam os direitos humanos e os direitos ambientais. Está se falando, e no Sínodo se falou, do direito da terra. A terra também tem direitos, né? Um problema que nós enfrentamos, aqui eu acredito que seja
em todos os países da nossa Amazônia, que é a questão da migração, essa busca de uma vida melhor, esse vai e vem das pessoas. Muitas vezes é uma migração forçada, ou dentro do país, ou sai para outro país, como foi o caso aí Venezuela, né, que começou a mandar, né, gente para todo lugar. Tem a migração voluntária, que as pessoas deixam o campo para a cidade à procura de terra, de teto, de trabalho. E as causas são sempre as mesmas, né? São causas sociopolíticas, falta de políticas públicas para manter as pessoas onde estão, a questão climática, porque a derrubada das florestas afeta o ciclo das chuvas, que, por sua vez, prejudica, né, quem está lá no campo e quem está nas margens dos rios, e também a questão das perseguições étnicas e econômicas, né, que também afetam as pessoas e elas se deslocam em busca de uma vida melhor. Podemos ir. 4 fotos aí da questão da migração venezuelana aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia do tamanho que é essa questão, né, podemos passar, da migração. Outra questão que o Sínodo trouxe bastante presente em todas as reflexões, desde a preparação, o documento de trabalho antes do Sínodo e agora o Querida Amazônia, é também a questão da urbanização. Nós temos aí de 70% a 80% da população na Amazônia vivendo na cidade. Aí vocês podem imaginar o tamanho do desafio que é isso. Aí é o aumento da violência, o aumento do abuso e exploração sexual, do tráfico de pessoas, o tráfico e consumo de drogas, a crise de identidade, a desestruturação familiar, os conflitos culturais. E aí, tudo isso desemboca na falta de sentido da vida. Um número muito alto, né, de suicídios vem acontecendo aqui na realidade brasileira. Essa questão da urbanização, essa foto é para mostrar esse contraste, né? De um lado, o que nós chamamos aqui de favela, né? Pessoas morando em casas com poucas condições, e do outro lado, grandes prédios com quadras esportivas, piscinas. Então, assim, lado a lado, esse contraste é uma realidade, infelizmente, também presente aqui na nossa Amazônia brasileira. Podemos passar. E aí a igreja, no sínodo, então, buscou incentivar o acesso, né? Ou seja, que a gente, como igreja, contribua para que as pessoas tenham acesso universal à educação e à cultura, fomentar essa questão da consciência ambiental, trabalhar mais essa questão da reciclagem do lixo, favorecer a questão do saneamento e do acesso universal à saúde, gerar espaços de integração indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Quilombolas, não sei se todo mundo compreende, seria os lugares onde vive o povo negro, né? Uma área reservada para a vida dos povos negros. O povo negro. Podemos passar? Aí, a questão família e comunidade também, dentro dessa realidade, o sínodo se preocupou e esteve refletindo sobre isso, né? A gente reconhece que é na família que se transmitem valores culturais, o amor pela terra, a reciprocidade, a solidariedade, o sentido da própria família, a simplicidade e o trabalho comunitário. Mas a família, podemos passar, é afetada também, né, por essa realidade, né? Aí a família aí sofre a questão da pobreza, da precariedade da habitação, a falta de trabalho, aí o aumento de consumo de drogas e álcool, a discriminação, o suicídio juvenil. Eu falava do suicídio em geral, mas o suicídio juvenil tem sido um problema sério aqui entre nós. Além disso, a vida na família é também afetada pela questão desse diálogo entre as gerações, né? E também a perda das tradições, né, das culturas de cada povo, né? E também até o abandono das línguas originárias dos povos indígenas. Por isso, a gente, no Sínodo, conversou bastante também sobre a questão de se reconhecer e promover a função da mulher, né, na formação, na continuidade das culturas, na espiritualidade, nas comunidades e famílias, e buscar contribuir como igreja para que a mulher possa assumir esse espaço de liderança também no seio da igreja.
Podemos ir. Aí se mostrou, né, se falou da importância de uma pastoral familiar que acompanhe, integre, não exclua a família ferida, né, uma pastoral familiar sacramental, né, mas sem excluir ninguém, né, que todas as pessoas possam ter acesso aos sacramentos e que tenha em consideração a realidade familiar da Amazônia, onde a família seja sujeito e protagonista, né, da sua própria história. Se tratou da questão da corrupção, né? E se constatou durante o sínodo, no antes, no durante e no depois, né? Que a corrupção atinge a vida dos nossos povos e territórios, afeta autoridades políticas, judiciais, legislativas, sociais, eclesiais e religiosas, envolve setor público e setor privado, está vinculada muitas vezes ao narcotráfico e ao narconegócio, destrói o tecido social e econômico e desacredita a política e as organizações sociais. Então, a corrupção foi tratada como um problema a ser superado, apenas aí para a gente entender isso, né? Como é que é o dinheiro da corrupção que deixa a pessoa vivendo sem direitos, como saúde, educação, moradia. E aqui estou falando do Brasil, então, como é que seria o Brasil sem corrupção, né? E aí a gente sonha de, como igreja, também contribuir para que a corrupção possa, a gente vai dizer demasiadamente um sonho que seria acabar, mas quando nada, ela possa ser combatida e diminuída, né? Pode. E sob nós, a igreja, ao sínodo também, quando falou da corrupção, o Papa Francisco, na querida Amazônia, faz um enfoque especial nisso. Ele diz, infelizmente, também na igreja, às vezes, acontecem, né, ações de corrupção. E aí ele diz que, às vezes, a sede de se ter alguma coisa faz com que a gente receba dinheiro que não tenha uma fonte limpa. E aí pediu muito, né, o sínodo pediu para se prestar muita atenção na procedência das doações e nos benefícios que nós, a igreja, recebemos. E se incentivou para que a gente trabalhasse o que o sínodo chama de cultura da honestidade, a cultura do respeito pelo outro e pelo bem comum. E é um desafio a gente formar, né, vocês sabem disso, para essa cultura da honestidade. Vamos para frente um pouquinho. E aí, outro pedido nessa questão da corrupção era para que a gente fizesse sempre discernimento como é que se gera e onde é que se investe o dinheiro da igreja. Qual é a fonte e qual o destino, né? E se pede que a gente use sempre um sistema de administração e de auditoria comunitária, né? Para que o recurso da igreja possa ser obtido de forma limpa e usado corretamente. Podemos ir. Aí se fala muito da conversão ecológica, o sínodo, né? A proposta do sínodo já era nessa direção. E a gente sabe que conversão é esse movimento que vai do pecado à amizade com Deus em Jesus Cristo, né? E, portanto, faz parte, na nossa linguagem, do processo da fé, como Jesus propõe lá, logo no início da sua vida pública, no Evangelho de Marcos, convertei-vos e crede no Evangelho. E aí a proposta é essa, né? O sínodo disse diversas vezes, inclusive o documento final do sínodo, ele repetiu sempre assim, né? Conversão cultural, conversão social, conversão ecológica, conversão sinodal. Então, nós precisamos nos converter de uma mentalidade que se expressou historicamente em um sistema de domínio territorial, político, econômico e cultural. Acho que isso é importante. Nós, igreja, contribuímos para essa mudança de mentalidade. Podemos passar. Uma conversão também de uma economia baseada exclusivamente no lucro, que exclui e atropela os mais fracos e a natureza. O Papa Francisco tem insistido muito nisso, desde a Laudato Si, em 2013, né? 2015, melhor dizendo. Ele vem falando de que o lucro não pode estar acima da pessoa, mas o que a gente vê na destruição da Amazônia e das culturas dos povos originários é que é o lucro que tem que prevalecer, é a ambição
pelas riquezas que estão aqui na Amazônia, nas terras dos nossos queridos povos indígenas, que faz com que venha para destruir, para explorar essa riqueza. A questão do lucro, nós temos que contribuir com essa mudança de mentalidade. E essa mudança de uma mentalidade utilitarista, que concebe a natureza como mero recurso e os seres humanos como simples produtores consumidores. Essa mentalidade também o Sínodo nos alertou muito, né? Tem um capítulo do Querida Amazônia, que trata justamente do sonho ecológico. O Papa Francisco chama de sonho ecológico, o terceiro capítulo, né? Onde se fala muito dessa necessidade da conversão. E o reconhecimento formal por parte da igreja particular, né? Isso está na área da conversão ecológica, de um ministério especial ao agente pastoral promotor do cuidado da casa comum. O Sínodo pediu isso, né? Nos dois documentos antecedentes, no documento final do Sínodo, e na Querida Amazônia o Papa também fala de que deve ter um ministério instituído, né, para ser o cuidador da casa comum. A Igreja Profética na Amazônia, diante, né, dos desafios e, claro, trazendo as esperanças, né? E o Papa chama a Igreja na Amazônia, a evangelização na Amazônia, como um banco de ensaio para a igreja e para a sociedade, né? Aí daqui se pode levar para outros lugares. O rosto amazônico da igreja, né, e missionário, é um rosto de uma igreja com clara opção pelos pobres, com os pobres e pelo cuidado da criação. A partir dos pobres e da atitude do cuidado com os bens de Deus, são abertos novos caminhos para a igreja local e universal. Essa é a proposta do Sínodo, né? Podemos ir. E aí, o Papa Francisco, na homilia que encerrava o Sínodo, no dia 27 de outubro de 2019, ele disse assim: quantas vezes, mesmo na igreja, as vozes dos pobres não são escutadas, acabando, talvez, desprezadas ou silenciadas, porque incômodas. Rezemos pedindo a graça de saber escutar o clamor dos pobres. E o Papa Francisco, já na Laudato Si, falou de uma ecologia integral, ouvir o grito da terra e ouvir o grito dos pobres. Isso também foi muito forte durante o Sínodo. Podemos ir para frente. E aí o Sínodo, já no antes e também durante o Sínodo e o documento final, aponta, e na exortação o Papa Francisco vai nessa direção, de uma igreja participativa, né, onde se torne presente, né, na vida social, política, econômica, cultural e ecológica dos seus habitantes, uma igreja acolhedora da diversidade cultural, social e ecológica, e sem discriminação de pessoas e de grupos, uma igreja criativa que possa acompanhar seu povo na construção de novas respostas às necessidades urgentes que vão surgindo, e uma igreja harmoniosa, que fomente os valores da paz, da misericórdia, da comunhão, o que vai bater, né, bater no sentido de somar com a encíclica Fratelli Tutti, a última carta do Papa Francisco. No nível de celebração da fé, se falou muito durante o Sínodo de uma liturgia enculturada, né? Chegou-se a se propor até mesmo a criação de um rito amazônico, né? Para a valorização, né, da cultura dos povos originários que vivem aqui na Amazônia. E a gente pode, então, dizer, e o Sínodo enfocou bem isso, que sem uma liturgia enculturada, a nossa liturgia assim acaba se tornando apenas uma peça de museu ou um teatro onde a gente vai e participa de uma encenação. Mas aí a igreja aqui vai tomando consciência da necessidade de enculturar a nossa liturgia dentro da cultura dos povos indígenas, principalmente. Podemos adiantar? As celebrações sejam festivas, com suas próprias músicas e danças, isso é a liturgia enculturada, né? Em línguas e com trajes originários, em comunhão com a natureza e com a comunidade. A liturgia corresponda à própria cultura,
para poder ser fonte e ápice da vida cristã, como já pediu o Concílio Vaticano II, na Sacra ao Santo Concílio, número 10, e ligada às lutas, sofrimentos e alegrias do povo. Podemos adiantar? Em vez de deixar as comunidades sem a Eucaristia, e esse aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é um drama para nós que estamos na Amazônia, somos poucos os padres, e numa extensão territorial gigantesca, quase sempre o acesso na sua maioria, pelo rio, ou pelos rios, com grande dificuldade, e aí, muitas vezes, aqui mesmo na Prelazia de Itacoatiara, nós temos comunidades que o padre só consegue chegar uma vez no ano, né, para celebrar a Eucaristia. Isso preocupou muito o sínodo, e foi dito que, em vez da gente deixar as comunidades sem a Eucaristia, que a gente comece a pensar em mudança nos critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados a presidir a Eucaristia. Isso foi falado muito, antes, durante e agora no pós-sínodo. Podemos ir para frente. A organização das comunidades. No interior da Amazônia, as distâncias, eu acabei de falar, né, causam um problema pastoral grave, né? E mais o sínodo insistiu muito de se pensar, da gente passar de uma pastoral da visita, né, para uma pastoral de presença, né? Não é o padre ir uma vez no ano, né? Mas que a gente possa possibilitar na comunidade uma organização que a vida da comunidade seja sempre presente. E, para isso, o sínodo também pediu, né, que se desse uma atenção especial, isso é um assunto bem nosso, vocacionista e rogacionista, que é de promover vocações autóctones, ou seja, próprias daqui da região amazônica, como resposta às necessidades de atenção pastoral sacramental. E aí se falou, durante o sínodo, está no documento final, da possibilidade da ordenação sacerdotal de homens casados, né, para ajudar nessa questão, né, da presença mais incisiva da igreja nas comunidades. O Papa Francisco preferiu não tratar desse assunto diretamente no Querida Amazônia, mas no documento final está presente, e o Papa Francisco disse que o Querida Amazônia deve ser lida junto com o documento final do sínodo. Então, ainda está em aberto essa discussão. Podemos passar adiante? E também foi falado muito, muito durante o sínodo de se criar um ministério oficial que possa ser conferido à mulher, tendo em conta, né, o grande papel, o papel central que a mulher hoje desempenha na Igreja da Amazônia. E eu posso dizer para vocês que é uma realidade, 80% das catequistas são mulheres, 80% das agentes de pastorais são mulheres, 80%, né, das coordenadoras, né, de coordenação de comunidades são mulheres. Então, o sínodo falou da possibilidade, né, do diaconato para as mulheres. O documento final do sínodo aponta esse caminho, o Papa pediu um pouco mais de tempo, não constou isso no Querida Amazônia. E aí se fala também, durante o sínodo, de que, nesse caso, a valorização da vocação dos leigos, né, o protagonismo dos leigos. O Papa, na Querida Amazônia, vai falar de protagonismo dos leigos, de uma cultura eminentemente laical, né? E aí se conversou bastante, e está nos documentos, que deva garantir às mulheres espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área da formação, seja teológica, na catequese, na liturgia, nas escolas de fé e política, né? Ou seja, possibilitar essa presença maior das mulheres. Aqui apenas para a gente ver aí um meio de transporte muito comum aqui, que é o barco, né? Aí uma atividade missionária, e a rede, que é muito usada aqui nos transportes. Não se tem, nos grandes barcos, a gente não usa cadeira, usa rede para viajar. E aí a proposta também que vocês estão trazendo no projeto hoje, que seria essa campanha Amazoniza-te, que foi lançada aqui pela REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, com um grupo de bispos na CNBB, Conferência dos Bispos aqui,
que cuida melhor da Amazônia. Podemos passar, já está quase encerrando. Essa campanha foi organizada, então, pela Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, e em parceria, claro, com outras organizações da igreja e da própria sociedade civil. Podemos passar para ver qual é o objetivo, né? E a convocatória Amazonizar propõe a participação ativa de todo o povo em defesa da Amazônia, seu bioma, seus povos ameaçados em seus territórios. Então, essa campanha é para poder a gente conhecer mais a Amazônia e estar, né, na defesa dela, né, onde quer que a gente esteja no mundo. Vozes que se somam diante de uma realidade de muitas vidas injustiçadas, expulsas de suas terras, torturadas, assassinadas nos conflitos agrários e socioambientais, vítimas de uma política norteada pelo agronegócio e por grandes projetos econômicos, como nós já vimos aqui, né, chamados desenvolvimentistas, mas que, na verdade, afetam e atingem, né, muito, né, ao nosso bioma amazônico. Podemos passar? E a campanha Amazoniza-te se estrutura a partir de 3 eixos. Primeiro, essa questão da vulnerabilidade dos povos indígenas e comunidades tradicionais, aqui incluindo os ribeirinhos e os quilombolas, e nesse caso nasceu em vista dessa questão da contaminação pelo novo coronavírus, né? Então, nós percebemos que as comunidades mais distantes dos grandes centros urbanos, e aí né, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, não vinham recebendo, como nada aqui no Brasil, uma atenção especial do governo, né? Estava muito deixado à mercê. E aí a campanha foi para que a gente pudesse despertar solidariedade com esses povos. O segundo eixo, vamos ver qual foi. Passando aí. A aceleração da destruição do bioma pelo aumento descontrolado do desmatamento, já dei aqui os números aqui do Brasil, das queimadas, esse ano voltaram a acontecer com intensidade ali no mês de agosto, a invasão de territórios indígenas e comunidades tradicionais pela grilagem de terra, pela mineração, pelo garimpo ilegal, pela pecuária, pelo plantio dessas chamadas monoculturas, soja, principalmente, e pelos efeitos das hidroelétricas sobre as populações ribeirinhas, principalmente. Então, o Amazoniza-te quer ajudar a gente a ser também um parceiro na defesa, né, de quem vive aqui na nossa Amazônia. E o terceiro eixo desse projeto Amazoniza-te é a questão da violação sistemática da legislação de proteção ambiental e o desmonte dos órgãos públicos com a atuação intencional do governo, no nosso caso aqui do Brasil, para desregulamentar e ampliar de forma ilegal a atuação das mineradoras, do agronegócio, das madeireiras e dos pecuaristas na região. Então, a campanha quer chamar a atenção da gente para isso, né? Para poder a gente também ser solidário nessa luta, para não deixar o ministro do meio ambiente, né? Não sei nem se a gente poderia chamar assim, mas recebe ainda esse nome aqui no Brasil, ministro do meio ambiente, numa reunião ministerial que o Supremo Tribunal de Justiça mandou ser publicizado, ele disse que tinha que aproveitar a pandemia para mudar a lei para facilitar a invasão das terras aqui na Amazônia. Então, é essa campanha Amazoniza-te que a gente quer despertar o amor pela Amazônia, o cuidado com a casa comum que está aqui na Amazônia e com a nossa igreja, né, nessa missão evangelizadora, nesse desafio que nós temos aqui. E tinha uma pergunta lá no projeto de vocês, pode sair algo de bom da Amazônia? E eu digo que sou suspeito de responder essa pergunta, porque eu estou aqui na Amazônia, né? E se eu disser, claro que tem algo de bom na Amazônia, vocês vão dizer, ah, tá bom, você está morando lá, está trabalhando lá, vai dizer o quê, né? Aí eu deixo que cada um que nos acompanha aqui nessa live, nessa manhã, nesse dia, e o que vão ouvir depois,
possam dar essa resposta. Tem algo de bom aqui na Amazônia, né? Eu vou deixar a pergunta para vocês responderem. Essa é a imagem que foi feita de Nossa Senhora da Amazônia, né? Eu, pessoalmente, desde que eu conheci essa imagem, quando cheguei aqui em 2017, eu sou, assim, devoto dela. Ainda não tem a imagem assim mesmo, né? É mais em banners, né? Desenhos, pinturas, mas essa é a nossa representação de Nossa Senhora do Rogate, né? Nossa Senhora das Divinas Vocações, né? Para nós aqui invocada como também Mãe da Amazônia. Que ela rogue por nós. E aí, devolvo a palavra à mesa. Muito bem, Dom José Ionilton, muito obrigado pelo que colocou para nós. Foi muito claro, bem preciso também, e ajuda sem dúvida, né, para aquele processo que a gente vai fazer neste dia, para podermos ver, né, ver qual é a realidade, e achamos que o melhor para isso era que fosse contado em primeira pessoa, né, por alguém que esteja lá. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, podemos hacerlo por el chat o levantando la mano. Yo tengo una así que escribió Cecilia, eu vou fazer para Don José. Si alguien tuviera, yo que sería bueno al menos juntar 2 o 3 preguntas en el caso haya, para que tal vez se puedan responder juntas y en eso ganar un poquito de tiempo. Don José, uma pergunta que foi feita aqui pela Cecília é que outras regiões geográficas do planeta o senhor considera que estão em situação semelhante àquela da Amazônia? Já essa é uma. Uma, né? Sim. Pode ser já a agora? Outra, tá. Mais uma que é bem concreta é quantas dioceses tem na região da Amazônia aqui no Brasil? Se o senhor consegue ter esse dado para nós. Certo. Bom, a primeira pergunta com relação a essa questão que outras regiões geográficas, né, passam por situações semelhantes, a região da Bacia Fluvial do Congo, o Papa cita isso na Laudato Si, né, e durante o sínodo também foi falado sobre isso, né, é uma preocupação também com a destruição, né, do bioma próprio daquela região, né? Então, a gente tem procurado sintonia, né, vamos dizer assim, e durante o sínodo do Papa Francisco levou representantes de outras regiões do mundo, né, para poder acompanhar também essa discussão nossa durante o sínodo. Eu não tenho aqui detalhes assim das outras regiões, não consegui fazer um aprofundamento nesse sentido, mas a questão do meio ambiente, né, do cuidado com a casa comum, na Laudato Si o Papa fala para o mundo inteiro, para os 5 continentes, né? Essa destruição continua, né? Mesmo onde, vamos dizer, não tem nem mais nada para destruir, porque já foi destruído, mas o mal continua ainda presente ali. Então, acho que aquele apelo do Papa Francisco na Laudato Si, do cuidar com a casa comum, aí acho que é importante cada um de nós, onde a gente está, né, ter esse olhar carinhoso, né, para essa obra de Deus, que é o universo, que é o mundo. Então, existe sim outras regiões que estão sendo ameaçadas. Não teria como dar detalhes, mas podemos pesquisar isso que vamos conseguir avançar. Quantas dioceses nós temos aqui na Amazônia brasileira? Éramos 62 bispos da Amazônia brasileira no sínodo. Eu não tenho também aqui um número preciso, porque alguns bispos não puderam ir por questão de saúde, mas devemos ter em torno aí de 65 dioceses da Amazônia brasileira, né, nesses estados que eu mostrava no mapa durante a minha fala, né? Eu estou aqui no que a gente chama de região Norte 1, que abrange 2 estados, o Amazonas e Roraima. Mas tem o Norte 2, que abrange o estado do Pará, Amapá, e tem
o Norte 3, que abrange Rondônia, Acre, né? Ainda tem aí os outros estados que pertencem a outras realidades do Brasil, que é Mato Grosso, Centro-Oeste, Maranhão, que é o Nordeste, e tem também bioma Amazônia, tem dioceses que estão cobridas. Mas podemos dizer que são em torno de 60 a 65 dioceses e prelazias aqui na Amazônia legal, na Amazônia brasileira. Muy bien, entonces entre 60 y 65 diócesis, E prelazias, é. Ok? Don José, temos mais duas perguntas que temos aqui. Uma é, qual a porcentagem dos povos originários encontram-se evangelizados e Opa. Acho que houve uma queda da comunicação. Posso falar, então, né? Eu estou vendo aqui a pergunta, sim, né? Opa. A porcentagem, né, dos povos originários que já tiveram contato com o Evangelho, que são, vamos dizer, cristãos, católicos ou não católicos até, porque também tem das outras igrejas, em termos assim, de porcentagem eu não saberia dizer, né? Não me arriscaria a fazer. O que eu posso dizer é que a Igreja Católica ela tem uma presença bastante forte, né, já nessas áreas indígenas. Nós temos uma diocese que está na divisa com Venezuela, aqui, chamada São Gabriel da Cachoeira, que é a diocese mais indígena que nós temos, né? Onde tem o maior número, né, de povos indígenas está nessa diocese. Portanto, o bispo de lá, o Dom Edson, tem sempre falado, né, dessa presença nossa junto do povo, que o povo celebra a fé, participa, e já tem todo um caminho iniciado ali para uma evangelização enculturada, com rosto amazônico, né? Acho que a gente tem aí grandes sinais já de presença. A gente não trabalha, e o próprio Papa Francisco insiste muito nisso, a gente não está junto dos povos indígenas para torná-los de imediato cristãos, né? A gente a gente é presença de Deus, ou quer ser presença de Deus ali da igreja, e na medida que a pessoa, como é um processo comum, aceita e quer se tornar cristão, católico, aí vai se fazendo esse processo, né? Mas é uma presença bastante incisiva, forte, já em toda a Pan-Amazônia. Isso foi bem falado. Inclusive, lá no Sínodo, esqueci de dizer, o Papa Francisco tinha convidado 23 representantes, né, de povos indígenas de toda a Pan-Amazônia, que eram católicos e participam, a partir da sua cultura, vivem a fé cristã católica. Eu estou vendo aqui uma outra pergunta, deixa eu ver se eu consigo ver o nome da pessoa aqui, enquanto ele consegue falar, o Diego, né? Diego falando aqui, se na querida Amazônia não está presente a questão da ordenação de homens casados, né? Porém, no documento final, como eu dizia, aparece, e aí a pessoa aqui pede para a gente explicar um pouquinho isso, né? Para poder entender bem. Então, na verdade, a proposta não é... O que o Sínodo levantou foi um debate em vista da pouca presença dos ministros ordenados, dos presbíteros, dos padres, nas comunidades. E como é que a gente poderia responder a essa necessidade? Aí se fez um estudo, uma reflexão, e se levantou a possibilidade. Mas vejam que não é qualquer um, né, que seria ordenado, né? Tem lá no próprio documento final, fala de critérios de como seria escolhido. E é bom lembrar, e aqui o tempo é pouco, mas
vocês poderão aprofundar isso, de que na nossa Igreja Católica, durante 1000 anos, né, houveram padres, sacerdotes celibatários e sacerdotes casados, não celibatários. A partir do ano 1010, se eu não estiver enganado, é que teve um papa que achou por bem declarar que quem quisesse ser padre devia ser celibatário. E aí nós estamos vivendo ainda nessa mesma orientação aí há mais de 1000 anos. O que se conversa é a possibilidade de ter as duas experiências. O padre celibatário, inclusive quem é da vida religiosa vai ser sempre padre celibatário, porque fazemos voto de castidade, né? E o padre que seria o casado, vamos dizer assim, ou o casado que seria padre, né? Mas no sínodo a proposta seria para começar em valorização dos diáconos permanentes, depois aí dos diáconos permanentes, aqueles que tivessem uma vida exemplar, depois de receber uma formação adequada, teológica, né, estariam então sendo ordenados para, naquela comunidade onde vivem, poder exercer esse ministério e aí produzir, vamos dizer assim, a Eucaristia. A grande inquietação nasce também da ausência da Eucaristia na maioria das comunidades da nossa Amazônia. Porque os padres são poucos, não temos como chegar lá. Mas é um debate ainda, está aberto. O Papa Francisco disse que, na querida Amazônia, de fato, que não era a hora ainda da gente conversar, definir isso, mas ele diz no início do Querida Amazônia que o documento final não ia ser citado por ele, porque o documento final estaria sendo apresentado oficialmente por ele através da Querida Amazônia, né? E ele convidou as pessoas a fazer, né, reconhecer, buscar estudar o documento final do Sínodo e o Querida Amazônia juntos. Então, é um tema ainda que vai rolar alguns anos de discussão teológica e vai depender ainda claro, de uma decisão maior, inclusive, é claro, da última palavra, que é do Papa, que é quem faz ou não uma mudança nesse nível. Mas eu acho que é um tema, e para a gente que vive aqui o drama, né, de ver o povo sonhar, né, com a Eucaristia, eu fui numa comunidade aqui, só para dar um exemplo, fazer uma visita, uma comunidade ribeirinha, que fica a 10 horas daqui, da sede da prelazia, que é Itacoatiara, pelo rio. E chegando lá, a senhora que me acolheu na casa disse assim: ô bispo, que bom que o senhor veio aqui hoje. Fazem 15 anos que veio um padre aqui, né? 15 anos que nós tivemos a última missa, né? Então, a gente sente isso, um drama, é um tapa no rosto da gente, como a gente diz. Dom Erwin, que é um bispo aqui emérito de uma prelazia, agora diocese aqui do estado vizinho, foi alguém que nos provocou muito a reflexão, porque ele viveu também muito esse drama. Mas é algo aberto, viu? Não vai se tomar uma decisão de uma hora para outra. E se for para tomar essa decisão, será amadurecida e pensando no bem que isso possa causar às pessoas, principalmente da presença do ministro ordenado, do presbítero, numa comunidade com mais tempo, podendo celebrar a Eucaristia muito mais vezes, e os outros sacramentos, e toda a assistência pastoral que um padre pode dar. Tem mais alguma pergunta aí? Aqui tem uma, deixa eu ver se eu consigo ler no espanhol, que eu não sou muito de Cecília. Qual sua percepção sobre a questão da diaconia para as mulheres? Eu fui um dos que, durante o sínodo... Oi. Então, eu fui um que, durante o sínodo, também ajudei outros bispos e pessoas que estavam lá a gente refletir também sobre o diaconato para as mulheres. Eu sou favorável, se isso pudesse vir oficialmente a acontecer, mas está também aberto. Já tinha uma comissão
que o Papa Francisco tinha feito para estudar isso antes do sínodo. Ele agora renovou esta comissão, está ainda em debate, né? E se parte do princípio de que as mulheres já são diaconisas práticas, né? Ou seja, aquilo que eu dizia dos 80% de mulheres catequistas, agentes de pastorais, né? São ministérios, serviços, diaconias. Só falta mesmo uma oficialização, possibilitar que ela faça isso, né, com um ministério já ordenado, ela possa exercer isso de uma forma mais oficial. Por isso, não causaria problema. Havia uma preocupação no sínodo de que, ordenando mulheres diáconas, diaconisas, pudesse, mas depois vão querer também se ordenar presbíteras, né? Porque já tem o diaconato. Mas são duas instâncias diferentes, né? Se exige que quem vai se ordenar padre seja diácono antes, né, pela lei da igreja, mas não está escrito que quem se ordena diácono tem que obrigatoriamente se ordenar padre, até porque tem os diáconos permanentes que são ordenados apenas, até o nome já diz, permanentes, para serem diáconos. Então, as mulheres seriam ordenadas, se fosse o caso, diaconisas, diáconas permanentes, para servir melhor a igreja, exercer alguns ministérios que o diácono permanente homem exerce, e não diminuiria em absolutamente nada o valor do diaconato dos homens, né? Muito pelo contrário, na minha opinião, valorizaria, né? Teria mais força ainda, tendo agora o exercício do diaconato, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas está ainda também aí em fase de estudo, agora é aguardar o que o Papa Francisco vai concluir depois do estudo que está sendo feito. Muito bom, Dom Newton. Pronto. Agradecemos, abusamos um pouquinho mais do tempo. Eu agradeço, né, a essa oportunidade a que vocês me deram, eu agradeço aos irmãos rogacionistas. O seu tempo, sabe? Eu tantas vezes tive a oportunidade de conviver com vocês nos encontros do IPV, né, aí em São Paulo, né, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, rogacionistas. E eu espero receber uma comunidade rogacionista aqui na Prelazia. A gente tem conversado isso com os irmãos aqui do Brasil, e inclusive um padre que veio fazer uma 21 dias de missão, e saiu bastante animado para levar a proposta para lá. E qualquer um de vocês, de qualquer lugar, os irmãos da Argentina, os outros que nos acompanham, a minha saudação, e se quiserem vir ver essa realidade da Amazônia mais de perto, pode fazer o contato aí através do diácono, acho que é Rodrigo, né? Que foi quem fez o contato comigo, né? E será uma alegria receber qualquer um de vocês aqui na Prelazia de Itacoatiara para conhecer, né, vivamente nessa realidade nossa aqui da Amazônia. Um abraço, um bom encontro, e até uma outra hora, uma outra oportunidade. Eu posso acompanhar alguma coisa das outras reflexões? Sí, sí. Sí, puede. Muchas gracias. Isso. Buenos dias. Buenos días. Ricardo, Sí, só um momento, a gente gostaria de, em nome da coordenação da família Rogue, da província Rogacionista São Lucas, agradecer a Dom José Ianilton pela bela explicação e dizer a ele que eu e a Edna, além de ser coordenador da família Rogue, nós somos missionários, já fizemos missão por várias partes do Brasil, e numa ocasião a gente tinha marcado uma missão para o Amazonas, mas por motivo de doença não pudemos ir. Mas nós somos ansiosos para poder fazer uma missão em terra amazônica. E um grande abraço ao Dom José Newton e muito obrigado pela bela explicação que nos colocou muito, nos orientou muito sobre a Amazônia. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. São missionários. muy buena presentación.
vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. 10.000 anos de história, Panamazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância. Irmão sol, irmão lua, irmão de todos os povos, é Deus do pão que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando